Amém. Boa noite a todos, amigos, irmãos em Cristo Jesus. Que Deus abençoe. A paz do Senhor. Shalom. A paz seja convosco. Amém. Como tinha prometido, em nome de Jesus. Hoje no meio-dia, eu fiz um pequeno vídeo, para informar que hoje, se Deus me permitir, eu faria uma live, mas para continuar, contando quão grandes coisas Deus tem feito comigo nestes 28 anos, no Evangelho, para a glória do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus, o Espírito Santo me deu força, Acabei de tomar um cafezinho, glória a Deus, aí para ficar mais energizado, Mas glória a Deus, Então, irmãos, por aqui quem les fala, já vocês me conhecem, mas eu gosto de me apresentar, não por vaidade nem por arrogância, mas é um costume que nós temos, de forma, vamos falar assim, educacional, de forma educada, nos apresentar, dizer o nosso nome. Amém? Em nome de Jesus. Irmãos, o meu nome é César Augusto Machado Figueira. Amém? Ordenado como profeta do Senhor, e enviado como missionário para cá, para o Brasil, onde eu tenho me desenvolvido como missionário desde o ano 2007 para a glória do Senhor Jesus. Amém? Então aqui tenho já 13 anos de casado, a minha esposa é brasileira, missionária Antônia Nelsa Sampaio Machado, a minha esposa, tenho um filho, Adriano, amém, tenho uma enteada, Rafaela, glória a Deus. Então, meus irmãos, e estamos nos desenvolvendo aqui no Brasil, Deus nos deu a graça de liderar o ministério, Ministério Glória, Reino, Obediência e Missões, É um ministério que nós carregamos da parte de Deus, é um ministério que manifesta, que manifesta de forma visível em nome de Jesus a nossa identidade em Cristo, aquilo que nós carregamos, aquilo que Deus colocou em nós para transportar, para liberar, amém, a igreja em nome de Jesus, amém. Então, meus irmãos, estamos aqui servindo já há um bom tempo, amém. Pelo menos eu que sou venezuelano, estou aqui há muitos anos já aqui no Brasil, em nome de Jesus. E desde que eu cheguei aqui no Brasil, eu me destaquei, como missionário integral itinerante, em nome de Jesus, Além de termos nosso ministério, esse é meu chamado, eu não sou pastor, mesmo que eu tenha um crachá, uma credencial do Instituto Alfa e Ômega da Venezuela como ministro de culto, sou capelão. Então, é isso que o Senhor tem me permitido, vamos falar assim, obter, conquistar nesse tempo. Então, irmãos, para a glória do Senhor Jesus estou falando, São pequenas conquistas, mas é importante ressaltar essas coisas, Em nome de Jesus, que Deus abençoe as pessoas que estão ali. Estou vendo que estão assistindo, conectados aí, que sejam bem-vindos em nome de Jesus, amém. Já vamos orar, já vamos começar, amém. Vamos dizer assim, o nosso culto, a nossa live, em nome de Jesus, para começar, para contar, para testemunhar quão grandes coisas o Senhor tem feito comigo, amém, na minha vida nesses 28 anos, caminhando com Jesus, para a glória de Deus Pai, amém. Sagares do Santo Martim, Deus te abençoe, meu irmão, a paz do Senhor Jesus. Sagares, eu conheci o Sagares numa escola de missões, uma escola de adoração profética e missões lá em Amazonas, em Manaus, onde eu estava como líder da intercessão do Ministério Despertar dos Povos, o ministro líder era Moisés Melo, o Sagares. Sagares, acredito que Sagares forma parte da equipe ministerial do Ministério Leão de Judá, o ministério onde está o Judson Oliveira, Pastor Judson, glória a Deus. Então, irmãos, mas o ponto que eu quero compartilhar conosco, o que Deus tem feito na minha vida nestes 28 anos, aquilo que Deus tem colocado no meu coração, aquilo que eu tenho experimentado, vivenciado, eu gosto, eu quero compartilhar, quero fazer algo público com aquilo que eu tenho experimentado, aquilo que tem força para edificar a igreja, aquilo que presta, que serve para edificar
a igreja. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Amém? Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Cristo Jesus, Senhor, eis-me aqui, me apresento diante de Ti nessa noite, me apresento diante da Tua presença, meu Deus, reconhecendo, Senhor, que sou falho, que sou pecador, que eu dependo de Ti. Reconheço, meu Deus, aleluia, que a Tua graça, meu Deus, tem se multiplicado sobre a minha vida, meu Deus amado. Muito obrigado pela manhã, pela tarde, meu Deus, pela noite. Obrigado pelo clima, pela chuva. Obrigado, meu Deus amado, pelo fôlego de vida, Pai, que o Senhor nos dá, Pai amado. Aleluia, Senhor, toda honra e toda glória seja para Ti, Senhor, meu Deus. Receba toda honra e toda glória, Senhor, nesta hora, Pai. Apresento, Senhor, a minha boca, os meus lábios, Pai amado. Apresento para Ti o meu coração, meu Deus. Abro a Ti, meu Deus, o meu coração. Te abro o meu coração. Examina, ó Deus, o meu coração e sonda, aleluia, o íntimo, profundo, o oculto e escondido, Pai. Que seja o Senhor, meu Deus, aleluia, guiando-me pelo caminho eterno, em nome de Jesus Cristo, Pai. Muito obrigado, Senhor, eu te amo. Espírito Santo, seja bem-vindo. Espírito Santo, seja o Senhor conduzindo esta live. Espírito Santo, seja o Senhor, meu Deus, aleluia. Meu Deus, permitindo que eu possa ser um instrumento e um canal, meu Deus, para abençoar, para ser bênção, para edificar aqueles que precisam. Oh, meu Deus, em nome de Cristo Jesus, que caia por terra, meu Deus, toda oposição, tudo aquilo que quer se levantar contra o conhecimento da Tua palavra, meu Deus amado, tudo aquilo, meu Deus, que quer se levantar contra aquilo que o Senhor quer fazer, aleluia, neste momento, meu Deus, aleluia. Pai, permite-me compartilhar, meu Deus, aquilo que está no Teu coração, aquilo, meu Deus, aleluia, que o Senhor já sabia que era necessário conversar, compartilhar hoje, meu Deus, para meus irmãos, amigos, em nome de Jesus Cristo, Senhor, meu Deus. Muito obrigado, Senhor, meu Deus. Toma o controle, meu Deus, de todo o sinal da internet. Toma o controle, meu Deus, da minha vida, Pai, em nome de Jesus. Guarda, cobre com Teu sangue, meu Deus, a minha esposa, o meu filho que está lá em Amazonas. Em nome de Jesus, amado Deus, eterno Pai, bendice a cada homem e cada mulher, a cada irmão, a cada ministro, a cada servo, a cada filho de Deus, a cada filho do Pai, meu Deus. Abençoa-nos com a Tua graça, com o Teu amor, com a Tua misericórdia. O Espírito Santo, que a Tua unção, meu Deus, se derrame, se desate, que a Tua unção venha como um poder, Espírito Santo, como um poder para quebrar, para aniquilar, para destruir, para, meu Deus, apodrecer todo jugo, aleluia, contrário, todo jugo, meu Deus, que não provém de Ti. E em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, Pai, que o Teu nome, o nome de Yoshua HaMashiach, venha a ser glorificado. Meu Deus, muito obrigado, Pai, pelas lives que eu tenho feito, compartilhando ao respeito, Senhor, da minha vida, nesse tempo, Senhor, nesse tempo de aniversário, Pai, de 28 anos no Evangelho, meu Deus, aleluia, toda honra e toda glória seja para Ti. Obrigado, Pai amado, porque Tu és santo, 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 porque o Senhor me escolheu, o Senhor me amou primeiro, o Senhor, meu Deus, me deu vida quando eu não merecia, o Senhor me deu graça quando eu também não merecia. O Senhor, meu Deus, aleluia, se estendeu, aleluia, na minha vida. E hoje eu posso dizer que eu sou uma extensão do meu Abba, do meu Pai, aleluia. Sou uma extensão do céu aqui na terra, Pai, para a Tua honra e para a Tua glória, meu Deus. Muito, muito obrigado, Pai. Apresento esse tempo e que o Teu nome, Jesus, seja glorificado. Que o Senhor, meu Deus, venha crescer, que eu venha diminuir diante de Ti, Pai, em Cristo Jesus, Pai, em nome de Cristo Jesus, Pai, clamo pela Tua presença, me fortaleço no Senhor e no poder da Tua força nesse momento, Pai, aleluia, toda honra e toda glória eu devolvo para aquele que merece. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é digno, em nome de Cristo Jesus. Amém, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Então, meus irmãos, ontem foi ontem, né? Ontem eu compartilhei uma palavra, né, sobre o endemoniado gadareno, aquele homem que se encontrou. Na verdade, eu não falo que se encontrou com Jesus, eu falo que Jesus foi ao encontro dele, porque Jesus, ele atravessou, aleluia, o mar para ir até lá, para ir libertar e expulsar uma legião de um homem especificamente. Depois que ele expulsou a legião daquele homem, daquele gadareno, Jesus voltou, aleluia, de novo para o seu lugar.
E ele encomendou aquele homem, aquele jovem, que se tornasse um obediente missionário, um pregador, um apregoador da palavra, aquele que testemunha, uma testemunha viva daquilo que Jesus fez na vida dele, naquele momento marcante, naquele encontro marcante na vida dele. Glória a Deus. Então, meus irmãos, e Jesus deu uma palavra para ele, Jesus deu um comando pelo Espírito Santo na vida daquele jovem. Jesus falou assim: vai, né, e conta, vai aos teus, torna aos teus, aos da tua casa, e conta, fala, apregoa tudo o que eu tenho feito, tudo o que Deus tem feito na tua vida. Amém? E esse homem, ele mesmo querendo ir com Jesus, aleluia, Jesus mandou ele para a sua terra para pregar a palavra, para fazer o ID, para anunciar a Jesus, para falar do testemunho de Jesus, para falar do seu encontro, da sua experiência, de que como Jesus mudou a sua vida, o que Jesus fez com ele, o que Deus fez, aleluia, na vida desse homem, desse jovem, glória a Deus. E é maravilhoso quando vemos, irmãos, que Deus se importa com uma vida, sabe? Era uma cidade, era a cidade chamada Decápolis, um conjunto de 10 cidades, né? E Jesus encomendou Decápolis a esse homem, a esse jovem gadareno, ex-endemoniado, glória a Deus. Irmãos, Jesus é maravilhoso. O papel de Deus na nossa vida é muito importante, é fundamental, é vital. Irmão, nós precisamos cada dia mais, aleluia, nos encontrar com Jesus, ou pelo menos ser um motivo de atrairmos a Jesus, sabe? Aquele jovem, aquele endemoniado gadareno, né? Ele não estava orando, ele não estava clamando, ele não estava jejuando, ele não estava adorando, ele não estava lendo a Bíblia, não estava sendo matutino. E tudo isso é muito bom para nós, é muito bom. Eu recomendo que você faça isso, que você não perca isso, que isso tem que ser algo nosso, uma identidade do cristão. Porém, aquele jovem, aquele endemoniado gadareno não estava fazendo nada disso, não estava se congregando. Aliás, ele dormia no sepulcro, no cemitério. Ele andava pelado, todo nu, andava com grilhões, todo ferido, machucado, né? Todo sujo, todo fedorento, sem roupa, irmãos. E mesmo assim, Jesus, aleluia, porque eu tenho certeza que na sua oração matutina ao Pai, o Pai enviou a Jesus especificamente para aquele jovem, aquele homem ex-endemoniado gadareno. E Jesus libertou esse homem, Jesus libertou aquele jovem que se encontrou, limpou, lavou, deu novas vestes, deu sandália. Jesus restaurou o juízo daquele homem, glória a Deus, e o tornou um missionário, o tornou um pregador, o tornou um evangelista, um ganhador de vidas, glória a Deus, aleluia. Então, irmãos, é maravilhoso o que Jesus faz na nossa vida, né? E nesses 28 anos eu tenho visto na minha vida o que Jesus tem feito. Eu posso contar, eu tenho liberdade, eu moro num continente onde eu posso livremente falar de Jesus, dar testemunho de Jesus, contar para vocês o que Ele tem feito comigo, o que Ele, aleluia, tem feito, aleluia, fez na minha vida, gente. A partir dos 14 anos, Jesus começou a fazer na minha vida. Quizás tem coisas que eu tenho notado, que eu tenho visto, aleluia, tenho experimentado, e outras coisas que eu não tenho visto. E ao mesmo tempo tenho experimentado coisas que eu jamais pensei que eu ia experimentar. E isso eu falo para a alegria do Senhor em Cristo Jesus, me alegro em Cristo. Como já falei na primeira live, irmãos, eu não acreditava em anjos, em Espírito Santo, nada daquilo, no fogo do Espírito Santo. Irmãos, e hoje em dia eu posso dizer para a glória do Senhor com toda a alegria no meu coração, hoje eu experimento tudo aquilo que eu não acreditava, tudo aquilo que eu julgava, criticava, né? Na minha religiosidade, hoje eu vivo. E hoje em dia outras pessoas se ofendem com a minha vida, porque eles não entendem
né? Que eu hoje eu vivo o sobrenatural, porque antigamente eu era religioso, antigamente eu era muito fechado, eu era muito quadrado, antigamente eu era antigamente. Hoje em dia, como diz a palavra de Deus, as coisas velhas passaram, já se passaram. Eis aqui hoje no tempo de Deus, todas se estão fazendo novas. No tempo de Deus, se estão fazendo novas todas as coisas. E nós temos que caminhar dia por dia para que Deus faça nova todas as coisas. Nós temos que nos esforçar, porque diz a palavra que o reino de Deus é tomado por esforço, irmãos. Então, você precisa, nós precisamos nos esforçar para agradar a Deus, para entrar no reino, aleluia, para entrar pelas portas do reino de Deus todos os dias. E é verdade que a palavra diz que no mundo teremos aflições, aleluia, mas que temos que estar confiados porque Jesus venceu o mundo. E se Jesus, com o mesmo Espírito Santo que está dentro de mim e dentro de você, venceu o mundo, então quer dizer, temos um spoiler, que Jesus também nos deu a graça e o poder de poder vencer o mundo. Você quer vencer o mundo? Eu quero vencer o mundo. É fácil? Não é fácil. Diz a palavra que Jesus foi tentado em tudo, irmãos. Jesus foi tentado em tudo, mas ele nunca pecou, diz a palavra de Deus. Não é porque, como muitas pessoas dizem para se desculpar, mas é que Jesus era filho de Deus. E você quem é, irmão? E eu quem eu sou? Eu sou filho de Deus também. Eu tenho o Espírito Santo de Deus também. Eu fui comprado pelo sangue, lavado, remido pelo sangue de Cristo Jesus, que é o Cordeiro de Deus. Então hoje também eu sou filho de Deus. Hoje eu não sou mais bastardo. Hoje eu não sou mais povo. Porque, irmão, a palavra de Deus diz que povo é aquele que divaga de coração. Então, irmãos, glória a Deus, hoje eu sou filho de Deus, sou família de Deus, pertenço à nação santa, à geração escolhida por Deus, aleluia, para proclamar o evangelho, para proclamar liberdade e libertação, para levar o nome de Jesus, para profetizar, aleluia, o reino, para proclamar o arrependimento, aleluia, para pregar a palavra de Deus, aleluia, para ministrar o amor de Deus, daquilo que Deus tem ministrado em nós. É disso que nós temos autoridade, disso que eu posso dizer. Hoje eu posso dar daquilo que eu tenho, hoje você pode dar daquilo que você tem de Deus, e aquilo que você não tem de Deus, aquilo que você não tem conquistado de Deus, aquilo que eu não tenho conquistado de Deus, eu não posso ministrar, eu não tenho autoridade para ministrar. Então, mas aquilo que eu tenho, daquilo que eu tenho conquistado, daquilo que Deus tem me dado graça, aleluia, graça e misericórdia de poder obter, de poder usufruir, de ter na minha vida, eu posso e tenho autoridade para falar, para ministrar, aleluia, para dar, para liberar, em nome de Jesus. Mas aquilo que eu não tenho, gente, eu não posso dar para vocês. É uma regra muito clara, né? É algo muito claro, muito nítido. Aquilo que eu não tenho, aquilo que você não tem, você não pode dar para mim. Eu falo assim para algumas pessoas em algumas pregações, eu falo assim, naquela área em que você não venceu ainda, você não tem autoridade ainda para ensinar ou para pregar, irmãos. Aí você diria religiosamente, mas quem ensina, quem ministra é o Espírito Santo. Sim, é verdade. Mas o Espírito Santo nos permite conquistar uma fé para que nós tenhamos autoridade para ministrar da nossa fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então, naquela área que você não venceu ainda, naquela área do teu coração que você ainda é frustrado, ainda é um derrotado, então, irmão, você não tem autoridade, não tem moral. A palavra se escuta um pouco dura, um pouco cruel assim, um pouco assim bem cortante, mas é uma verdade. É uma realidade. Na área em que você não venceu, na área em que você ainda está em fraldas, na área em que você ainda é escravo, você não pode ministrar, irmãos. Melhor é que não ministre. Melhor é que não libere nada nessa área, não fale nada aquele tipo de tema, de palavra, porque não tem autoridade, porque ainda você não venceu. É por isso que Jesus fala muito claro para aquele que quer seguir Ele, para aquele que quer seguir e ir em pós de Jesus, do caminho, né? Aquele que quer seguir Jesus, aquele que quer ir em pós dele, primeiramente negue-se a si próprio, tome a sua cruz e siga Ele. Então esse renunciar a si próprio, esse negar-se a si próprio tem a ver com vencer a si próprio nas áreas onde você é fraco e é fraca. Sabe, irmãos, nesses 28 anos,
Eu tenho experimentado um monte de coisas, irmãos. Eu me lembro que eu estava lá na Venezuela quando eu era novo crente, já tinha alguns anos no Evangelho, e Jesus falava comigo no livro de Jeremias. Jesus falava muito claro, eu sabia que Deus estava falando comigo com a palavra. Eu sabia que o Espírito Santo da palavra estava falando comigo, e eu chorava, me quebrantava, eu recebia da parte de Deus, eu chorava e dizia amém, Senhor, amém. Mas nunca eu comentei isso para ninguém, irmão. Eu tinha certeza no meu coração, no meu espírito, no meu íntimo, que eu tinha um chamado profético. Mas eu nunca falei nada para ninguém, porque, irmãos, eu não sou filho de profetas. Meus pais não eram profetas, minha mãe não era profeta, meus pais eram católicos, chegaram a praticar até coisas ocultas, acreditaram em ídolos, prenderam velas para imagens. Então eu não tenho uma raiz profética, eu não tenho uma origem de sangue profética. Então quando Deus falava comigo na palavra, irmãos, em oração, eu lembro que no meu primeiro amor, por dizer assim, eu amanecia lendo a Bíblia, orando e chorando, eu amanecia até as 7 da manhã diante de Deus. Eu esperava que todo mundo dormisse na minha casa, pegava uma cadeira da mesa, ia pela porta de trás e ficava lá no pátio, sentado sozinho lá, começava a colocar minha armadura, começava a orar, começava a interceder, aleluia, começava depois a guerrear, começava a confrontar a Jezabel, começava a confrontar os demônios, começava a confrontar os bruxos que estavam lá no fundo de uma casa do vizinho, que tocavam seus tambores, suas macumba, e eu começava a guerrear, irmão, e assim foi que Deus começou a me preparar e me treinar para guerrear contra as esferas espirituais, contra as trevas. Irmãos, então assim, são coisas que eu tenho aprendido com Deus. Sabe, eu só tinha uma base, um princípio de pessoas, pais espirituais que me ensinaram, e eu, irmão, somente recebi uma vez, e quando eu acreditei e vi que realmente é isso, eu comecei a crescer, irmãos. Então eu posso dizer aquilo que eu tenho vivido e experimentado, eu posso ministrar. Eu tenho autoridade de Deus, dada por Deus para liberar daquilo. Me lembro que eu recebi uma palavra do meu líder de evangelismo lá na Venezuela, o Moisés Mendonça. Moisés Mendonça, meu irmão. Moisés Eliseu Mendonça. Ele deu uma palavra profética para mim, eu me lembro até hoje. Ele falou para mim, César, você vai chegar um tempo que você... Ele escreveu numa foto para mim, na verdade. Ele escreveu para mim, nessa foto ele falava que vai chegar o tempo que eu vou precisar conquistar a minha própria unção. E eu não entendia muito sobre isso, sabe? E com o tempo foi caminhando e entendendo e estudando e pesquisando no Espírito Santo, aleluia, buscando na Bíblia, entendendo algumas coisas, né, com a raiz bíblica, irmãos, e eu entendi realmente que eu precisava conquistar a minha própria unção, porque eu saí de lá com uma unção, na unção da minha mãe espiritual, apóstolo Marlene, que é uma mulher, onde ela realmente opera, né, no dom apostólico, com a autoridade apostólica, com a autoridade profética, e que a autoridade profética é muito forte, porque os dons são desenvolvidos, a visão, o discernimento, são muito aguçados, e eu ficava até com medo de ficar de frente dela, muitas vezes. Então eu caminhei com um manto profético, um manto, né, que eu não me arrependo, porque é uma bênção, né. Então, irmão, mas eu preciso caminhar também, viver minhas próprias experiências pessoal. E eu dou glória a Deus, porque Deus escolheu o Brasil. Deus escolheu o Brasil para mim vir para cá. E Deus falou uma palavra para mim lá na base da Jocum, lá no campo de futebol da Jocum Manaus. Eu me lembro que Deus falou para mim uma palavra em 2008. Nunca me esqueço do ano 2008. Ele falou assim uma palavra bem clara nos meus ouvidos, porque eu sempre falo assim, Deus fala nos meus ouvidos. Eu escolhi essa terra como a tua plataforma. Deus escolheu essa terra, Brasil, para ser a minha plataforma ministerial, a minha plataforma profética, posso dizer assim. E aqui no Brasil, Deus, Ele tornou o Brasil a minha própria escola de profetas, sabe? E aqui no Brasil eu tenho crescido, tenho amadurecido, vivido experiências. Aqui foi onde eu comecei a crescer como profeta. E dou glória a Deus pela terra do Brasil. Abençoo esta nação brasileira no nome de Cristo Jesus, porque Deus me colocou, Deus me plantou no Brasil. Deus deu uma palavra também que daqui do Brasil eu estarei sempre saindo daqui para outros lugares, para outras nações, e sempre estarei voltando para cá, para o Brasil. Essa palavra que Deus me deu foi pessoal lá na base de Jocum, sabe? E me lembro que quando em 2015 eu fui para Minas Gerais, para a Escola do Clamor, lá. Eu não fui como aluno, eu fui formando parte da coordenação da Escola do Clamor também, com o pessoal daqui de Despertar dos Povos do Amazonas, né?
E eu me lembro, irmãos, que Deus me deu uma palavra naquele tempo, num jejum. Eu fiz um jejum antes de ir para Minas Gerais, lá numa tribo chamada Branquinho, lá. E Deus me deu uma palavra que Deus falou para mim: eu tenho uma palavra para ti através de Judson Oliveira. Irmãos, eu gosto de falar isso. E não é por orgulho nem nada. Eu falo assim: eu não sou um homem que anda atrás de outros homens. Por mais que seja um tremendo homem de Deus, glória a Deus, eu admiro. Mas eu não sou de andar seguindo homens assim, não sou assim, muito assim, esse nível de fanatismo assim por homens, não. Eu respeito, admiro algumas pessoas que eu posso dizer sigo, mas sigo assim virtualmente, por dizer assim, mas eu não ando atrás, sabendo da vida, não sou assim um fã, não sou fã de pessoas, não sou fã de ministros gospel, nada, não. Por isso que para mim foi muito confrontativo, né? Deus quebrou até um pequeno até orgulho na minha vida, me lembro. E pronto, eu fui lá na Escola do Clamor, lá em Minas Gerais, né? E o dia que ministrou Judson Oliveira, eu falei assim: hoje é o dia que Deus vai me dar aquela palavra que ele falou. Se foi Deus que falou, o Judson vai passar pela minha frente e ele vai liberar a palavra para mim. Irmãos, eu me lembro que orou por todo mundo, orou pelos alunos, ele andava caminhando, ministrando, e orou pelos amigos, colegas meus do Amazonas, e começou a orar por cada um, por Moisés, por Jonathan. Ele começou a orar, irmãos. E quando chegou a minha vez, ele não orou por mim, ele pulou a minha vez, passou e começou a orar aos outros que estavam na minha frente. E eu comecei a falar isso para Deus, questionar para Deus. Então não foi Deus que falou, então não tem nenhuma palavra para mim. Glória a Deus, sabe? Eu fiquei tranquilo, aí depois terminou a ministração que Wilson tinha que ministrar, e pronto, e fomos na hora do almoço, né, foi de manhã. Aí quando chegou o almoço, comi, lavei meu prato e tudo. Quando eu lavei meu prato, eu vi lá no pátio, lá no engramado, tava Wilson Oliveira tirando foto com uma aluna da Escola do Clamor. Né, que pessoas tiram foto para ter lembrança, né, daquela escola que é uma bênção de Deus, né, glória a Deus. E, irmãos, aí, de novo, fiquei meio que tocado. Nossa, eu falei assim: não, mas se foi Deus que falou comigo, não quero perder. Não quero perder a bênção que Deus tem para mim. Se Deus tem uma palavra para mim através desse homem, então eu não quero sair daqui até que eu receba o que Deus tem para mim, se de fato Deus tem para mim. Então, aí eu dei meu prato para meu colega aí, né, um amigo, um irmão. Aí eu falei: espera aqui que eu vou aqui rapidinho aqui. Aí eu estava envergonhado, Tava tímido, na verdade, tava com vergonha, na verdade. Confesso que estava com vergonha, porque eu não tô acostumado a fazer isso, sabe? E aí cheguei, pedi licença com licença, e Judson Oliveira, ele é alto, um irmão muito alto. Aí falei: olha, boa tarde, irmão Judson, eu sou César, eu sou venezuelano. Eu me travei tudinho, sabe? Eu venho do Amazonas e... Pronto. Deus falou para mim que ele tinha uma palavra através da sua vida. E eu quero receber aquilo que o Senhor tem, que Deus tem para mim através de você. Irmãos, a palavra estava flutuando no ar. A palavra estava flutuando nas esferas espirituais, sabe? Eu me lembro que o Judson chegou, colocou a mão na minha cabeça, me lembro até agora. E ele não tinha falado nada, ele só fez assim. Nossa, meu. Quando ele fez aquele, sei lá, aquele bramido, aquele som que ele faz, Deus começou a derramar, senti aquela unção caindo sobre a minha vida, uma unção de paternidade. Aquele cara destila, né, libera a paternidade, esse cara, Judson Oliveira, que Deus abençoe, né? E ele falou que era a palavra que combina muito, que tem a ver muito com a palavra que Deus falou para mim em 2008. E ele falou assim, como ele fala: cara, tu és uma fonte, tu és uma ponte, tu és uma ponte. Eu vejo nações. Eu vejo nações vindo até você. Eu vejo você indo até nações. Você é um profeta que anda com uma capa de fogo como Elias. Ele começou a falar. Eu comecei a chorar. Ele começou a liberar essa palavra para mim. Irmãos, confirmando aquilo que Deus tinha falado para mim. Mas era a palavra de Deus para mim. Eu fiquei tudo quebrado, irmão, com essa palavra. O Espírito Santo tomou a minha vida, foi lá no meu quarto, me prostrei lá e comecei a clamar ao Senhor, adorar a Deus, falar em línguas, irmãos. Eu não fui para a próxima ministração lá e fiquei no meu quarto. Então, irmãos, eu dou glória a Deus por esses momentos marcantes que Deus nos permite, irmãos, e muitas vezes nós perdemos a bênção por orgulho, né? Por orgulho, né?
Então assim, esse orgulho religioso, como eu falo, assim, eu denominei esse orgulho, o orgulho religioso, que é o pior orgulho que existe, sabe? O orgulho religioso traspassa o céu, porque o orgulho religioso vão chegar lá, onde diz Mateus 7:21 em diante, que nos últimos dias chegarão aqueles, né, Senhor, 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 chamando Senhor, Senhor. E aqueles orgulhosos religiosos, Jesus vai falar para eles: eu não te conheço, quem sois vós? Então assim, meus irmãos, eles chegam com o peito tufado, pensando que eles já têm o céu ganhado, pensando que já ganharam o céu, que podem entrar agora porque eles fizeram aquilo, porque usaram o nome de Jesus, porque usufruíram do poder que se desata do nome de Jesus. Mas Jesus vai falar na sua cara, porque isso ainda não aconteceu. Jesus vai falar para essas pessoas, para esses crentes, entre aspas: quem sois vós? Quem sois vocês? Eu não vos conheço. Sabe? Eu acredito que essa vai ser a afirmação mais cruel, mais tremenda, mais pesada que vai acontecer, e ainda não aconteceu, quando o próprio Deus, quando o próprio Jesus fale para muitos cristãos, para muitos crentes hoje em dia: eu não te conheço. Eu não te conheço, sabe? E essas pessoas hoje em dia estão usando o nome de Jesus, estão levantando mortos em nome de Jesus, estão fazendo milagres no nome de Jesus, estão profetizando no nome de Jesus, né? Estão usando o nome de Jesus, mas Jesus, ele vai falar claramente, nitidamente: quem sois vós? Eu não vos conheço. E isso é muito triste, sabe? É muito triste para aqueles. Eu só posso clamar para Deus: tenha misericórdia de mim, que Deus me ajude, como disse Judson, que alguém me ajude, que Deus me ajude, que o Espírito Santo continue me guiando a toda a verdade, toda a justiça, que o Espírito Santo continue guiando-me a me arrepender todos os dias, porque eu sou fraco, sou pecador, sou dependente de Deus, irmãos. Eu sou dependente do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu sou dependente, aleluia, da unção e do sangue do Cordeiro. Eu sou dependente de Deus, irmãos. Se eu sou dependente de alguma coisa, eu sou dependente de Deus, sabe? Porque eu, sem Deus, irmãos, eu sou um torpe. Sem Deus eu não sou nada. Sem Deus, irmãos, eu não sei fazer nada. Sem Deus eu não tenho direção. Sem Deus eu não tenho um endereço fixo. Sem Deus eu não sei o que fazer. Eu não saberia onde eu estaria. Sem Deus, irmãos, eu não sei o que seria de mim. Mas glória a Deus, porque 28 anos atrás eu aceitei, reconheci a Jesus como o único e suficiente Salvador, e isso me basta. A intenção do meu coração 28 anos atrás, irmãos, é que eu não queria ir para o inferno, e até hoje eu não quero ir para o inferno. Só que hoje em dia eu não tenho medo mais daquele sentimento que me levou a aceitar Jesus, que me levou a fazer a minha confissão de fé, porque eu aceitei Jesus por ter medo do inferno. Então, mas hoje em dia, com 28 anos no Evangelho, com 41 anos de vida, com 13 anos de casado, glória a Deus, irmãos, eu não tenho medo do inferno. Hoje em dia Deus tem me dado armas, Deus tem me dado armas, as armas da nossa milícia, que não são carnais, senão que são espirituais em Cristo Jesus, para destruir, para derribar fortalezas de iniquidade, de maldade. Então hoje em dia nós temos as armas de Deus, nós temos as armas do Espírito Santo. Hoje em dia, aleluia, eu posso dizer, eu tenho muitas armas. Seria mentiroso se eu dissesse que eu não tenho armas espirituais para lutar contra o diabo. Eu seria mentiroso se eu dissesse hoje eu não tenho armas para lutar contra Satanás. Eu seria mentiroso se eu dissesse eu não tenho armas para lutar contra Jezabel, contra os espíritos imundos, contra o pecado. Irmão, nós temos armas espirituais, e uma das principais armas, aleluia, é a espada do Espírito Santo, que é a palavra de Deus, aleluia, é a palavra de Deus, não a palavra que você todos os dias lê e você não faz nada com isso, é a palavra de Deus que você vive. A palavra de Deus que você vive com a tua vida, que você manifesta diante dos homens, que você manifesta diante do inferno, que você manifesta diante dos anjos. Amém? Essa é uma das armas mais poderosas, irmãos. Temos a oração, temos o jejum, temos a vigília, temos, irmãos, a meditação, temos o perdão, o perdoar, aleluia. Temos o arrependimento, temos a fé, que diz a palavra de Deus que sem fé é impossível agradar a Deus. Irmãos, temos muitas armas, irmãos. E eu posso dizer assim, por uma visão que Deus me deu no ano 2016.
aleluia, numa escola de adoração profética, irmãos, eu estou adorando, eu era líder da intercessão do ministério Despertar dos Povos, para a glória do Senhor, e eu me lembro que eu estava na frente com a minha mão direita levantada e com a outra mão no meu coração, porque eu sempre tenho esse entendimento de que eu estou recebendo, mas eu estou também ministrando sobre a minha vida, eu estou adorando a Deus, mas tenho uma mão no meu coração ministrando para a minha vida, em nome de Jesus, irmãos, e eu me lembro que eu levantei as duas mãos, e no momento que eu fechei meus olhos novamente, porque eu abro e fecho, mas nesse momento, irmão, meus olhos, quando eu abri meus olhos, aleluia, físicos, espiritualmente também meus olhos espirituais se abriram, irmãos, e no céu eu vi como um anjo vestido todo de uma armadura dourada, totalmente coberto, protegido com uma armadura dourada, e tinha um monte de armas, tinha escudos, tinha espada, tinha lanças, tinha dagas, tinha flecha, tinha arco, irmão, tinha um monte de armas que eu nunca vi. Tinha machados, irmãos, era uma armadura e um guerreiro que tinha um monte de armas e tinha umas asas brancas muito grandes. E eu pensava que era um anjo, quizás era um anjo. Mas, irmãos, eu vou falar uma coisa que parece muito louco. Eu não sei se você está preparado, se você tem escutado algo parecido, mas o Espírito Santo, eu tenho certeza que foi o Espírito de Deus. Se eu estou louco, é pela graça de Deus. Glória a Deus que estou louco, como a minha mãe falou, que tanto ler a Bíblia eu vou ficar louco. Então eu creio que realmente, hoje em dia, por tanto ler a Bíblia, eu estou mais louco, graças a Cristo Jesus, pela loucura da cruz, irmão, que para alguns é uma loucura porque não entendem, porque a loucura da cruz tem que ser discernida espiritualmente, mas naquela hora, irmão, me lembro que meus olhos se abriram e eu vi aquele anjo, aquela pessoa vestida com aquela armadura, com um monte de armas, de todo tipo de armas, irmão, e o Espírito Santo falou para mim, falou no meu coração e falou na minha mente, no meu ouvido. Ele sempre fala no meu ouvido, no meu coração, e eu senti, e ele falou, e eu fiquei calado, e ele falava para mim: esse é você. Esse é você, é assim que eu te vejo. Foi essa a palavra, não estou mentindo diante do Senhor. É assim que eu vejo você, César. Irmãos, eu caí prostrado diante de Deus naquele lugar, naquele momento. Eu caí prostrado e somente eu e Deus sabemos isso. E hoje você está sabendo porque eu estou contando quão grandes maravilhas Deus tem feito comigo nestes 28 anos. Então para mim é um privilégio contar, aleluia, essa experiência que eu tive com Deus nesse ano 2016, irmãos, naquela visão. E olha que na primeira live eu falei que eu não acreditava em visões, eu não acreditava em anjos. E Deus tem feito muitas coisas nesses últimos anos. Deus tem se mostrado, se revelado, trazendo visões. Meus olhos espirituais têm sido abertos para ver coisas que eu nunca tinha visto. E uma das coisas que eu vi foi essa visão daquela pessoa, e o Espírito Santo falou para mim: é assim que eu vejo você, César. Você tem muitas armas. É por isso que eu falo para você e falo para mim mesmo, para mim relembrar que Deus me deu muitas armas, Então, meus irmãos, eu vejo e eu me considero um guerreiro espiritual em Cristo Jesus. Por isso que eu falo, quando você me vê um pouco com o rosto bem caído, bem triste, irmão, porque meu ritmo de oração está um pouco diminuído, porque muitas vezes, irmãos, nós somos, como eu falo assim, eu não quero me desculpar, mas é uma realidade, estamos no mundo, e hoje em dia estou trabalhando, muitas vezes a gente se cansa, fica cansado, às vezes fica estressado, porque somos carne. Existe uma luta entre a carne e o espírito, e essa luta vai ser até que Cristo venha, irmão. Mas quando Deus me permite e me atrai a entrar em dimensões espirituais através da oração, da intercessão, do clamor, eu começo a usar essas armas. Eu tenho, aleluia, usufruído dessas armas. Eu tenho usado essas armas que Deus tem me dado e que eu vi naquela visão, para a glória do Senhor, irmão. Quando eu me revisto da armadura, quando eu vou entrar em batalha espiritual, eu me sinto gigantão, eu me sinto como aquele anjo, eu me sinto com uma armadura toda poderosa, eu me sinto realmente invencível. E não é porque eu sou invencível, eu sou um homem fraco, mas quando eu me revisto, aleluia, da armadura e do poder de Deus, irmão, eu me sinto um gigante, eu me sinto mais alto que as árvores. Me lembro que eu estava orando lá na floresta, no Amazonas, estava orando lá, estávamos clamando, e me escondi lá para o mato, me escondi lá na floresta, comecei a orar, comecei a me revestir de toda a armadura de Deus, irmãos. E eu me lembro que o Senhor abriu novamente meus olhos, e me lembro que vi havia demônios naquele momento, naquela escuridão, havia demônios jezabélicos que eram muito mais altos que as árvores, mas o Espírito Santo naquele momento, irmão, eu peguei a minha espada, e a minha espada, irmão, parecia uma espada muito
comprida. E eu sabia que era uma espada muito comprida, porque eu usava e cortava a cabeça de demônio, cortava espíritos imundos, irmãos. E o ambiente mudou, me lembro, para a glória do Senhor. Me tocava ministrar a palavra de Deus. E quando me chamaram para ministrar, irmão, o ambiente naquele lugar, e estavam os jovens aí, os irmãos estavam adorando, tocando violão, aleluia, glória ao Senhor. O ambiente, todo mundo sentiu, o ambiente estava cheirando a incenso, estava cheirando ao óleo da unção, a um óleo fragrante, a uma essência muito linda, muito gostosa, um óleo que era para nós, era a essência de Deus naquele lugar. Era um cheiro muito gostoso, parecia flores, parecia um perfume muito caro. Então, irmãos, são essas coisas que Deus faz quando nós nos metemos com Ele, são essas coisas que Deus nos permite experimentar quando nós buscamos. Amém? Então, é dessas coisas que eu queria compartilhar aqui hoje com vocês, que já comecei a compartilhar, né? Glória a Deus. Aqui em Jeremias 33, que versículo 3, é um versículo conhecido por todo mundo, ou pelo mundo todo, por toda a igreja. Jeremias 33, 3 diz assim: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Amém? Deus é maravilhoso. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Em espanhol diz assim: clama a mim e eu te responderé e te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. É assim que dice, me gusta la versión en español porque para mí es más profunda. Para mí, que hablo español, en español ese versículo para mí es muito más forte. Clama a mim e eu te responderei e te mostrarei coisas grandes e ocultas que tu não conheces. Glória a Deus. Então, irmãos, esse versículo para mim tem se tornado algo muito poderoso. É um dos pilares de fé de César Augusto Machado Figueira. É um dos pilares da minha fé, junto com Filipenses 4:13. Amém? Junto com o capítulo completo de 1ª carta aos Coríntios, capítulo 2. Romanos 8:14, são pilares, né? O Salmo 139, os Salmos, aleluia, capítulo 2, versículo 7, 8 e 9 em diante. São, irmãos, são palavras que são pilares para mim, para a minha fé. São pilares para mim, para a minha fé. E outras palavras mais, e outros versículos mais, que Deus no meu decorrer, nos meus 28 anos, Deus tem feito. E eu não posso me esquecer. Eu posso falar hoje, como diz o Salmos 119, versículo 11. Diz o rei Davi: em meu coração, ó Deus, tenho guardado a tua lei, a tua palavra, para não pecar contra ti. Glória a Deus. É o nosso coração que temos que guardar a palavra de Deus. É em nossa alma, porque a palavra de Deus é que transforma a nossa alma. Amém, irmãos? Boa noite, meu irmão Sandro Goulart Pereira, meu irmão. Deus te abençoe, a paz do Senhor. Como é que você está? Espero que esteja assistindo, espero que sua família esteja aí conectada. Dê lembrança, um beijo para a família. Deus abençoe vocês lá em São José, em nome de Jesus, amém? Compartilhe essa live ali, em nome de Jesus, amém? Faça como eu também, se torne um missionário compartilhando a palavra de Deus, amém? Em nome de Jesus, Deus te abençoe, Deus abençoe teu trabalho, teu negócio, no nome de Jesus, amém? Então, meus irmãos, clama a mim e eu responder-te. Essa palavra é o próprio Deus que está falando para o profeta Jeremias. E essa palavra Deus falou para mim há muitos anos. Irmão, me lembro que estava sentado lá na minha sala, na mesa que tinha 6 cadeiras. E me lembro que estava na minha frente uma televisão que nós tínhamos lá na Venezuela. E, irmão, todo mundo dormia, né? A gente assistia, me lembro que assistia umas novelas, jornais. E eu apagava e desligava a televisão. Quando todo mundo dormia, eu começava, aleluia, a ler a Bíblia e me saía lá para o quintal, né, para o pátio, pegava uma cadeira e saía caladinho, de fininho, para não fazer barulho. E aí começava a minha escola de intercessão em intimidade com Deus. Irmão, nós temos que aprender a clamar a Deus. Nós temos que aprender a clamar. Muitas vezes nós não recebemos resposta de Deus. Não recebemos aquilo que nós queremos da parte de Deus porque nós não clamamos. A igreja hoje em dia, irmãos, como eu falo, e não tenho medo nem vergonha de falar,
nem pelos na minha língua para falar, nem papo na língua, como dizem aqui no Brasil, né? Irmãos, a igreja hoje não vive o sobrenatural de Deus, porque aqui, para mim, esse versículo de Jeremias capítulo 33, versículo 3, irmão, fala de que Deus te está prometendo coisas sobrenaturais, coisas que tu nunca viu, coisas que ninguém te ensinou, coisas firmes, coisas que tu nunca viu. Mas a igreja precisa clamar. Nós precisamos cada dia mais clamar a Deus, buscá-lo de dia e de noite, em casa, na rua, quando você vai para o trabalho, quando você está no trabalho, irmãos, no mínimo momento, clama o nome de Jesus, clama o nome de Deus, clama, invoca o Espírito Santo de Deus, irmãos, em nome de Jesus, clama a mim, é o que disse o Senhor, clama a mim. Deus é tão celoso, tão ciumento, que ele pede a glória para ele, porque a glória é para Deus. Então, ele fala assim, clama a mim, César, clama a mim, a Deus, clama o teu Deus, clama a mim, eu sou o teu Pai, eu sou a tua resposta, eu tenho poder para te responder, clama a mim, e eu te responderei, César. Clama a mim. Então, igreja, Deus fala essa mesma palavra para você e para mim, para a igreja brasileira, para a igreja venezuelana, para a igreja de Cristo Jesus no mundo. Clama a mim. A igreja precisa voltar a clamar. A igreja precisa voltar a clamar. Irmãos, como nós queremos ver um avivamento no Brasil, como você quer ver um avivamento na tua casa, na tua cidade, no teu bairro, se você não clama. Não é somente cantando músicas bonitas, não é somente repetindo, rezando um Pai Nosso, irmãos. Não, irmãos, clama a mim, porque quando você começa a clamar, o Espírito Santo vai te tornar cada vez mais sensível a Deus, ao Espírito Santo, às esferas espirituais. Quando você começa a clamar, os teus olhos se abrem, os teus olhos espirituais, os teus ouvidos espirituais se abrem, você vai começar a ver e você vai começar a escutar coisas que ninguém te ensinou, aleluia. E ainda você vai até discernir. E os teus sentidos espirituais vão estar aguçados, alinhados com o céu, quando você começa a clamar. Irmãos, eu entendo esse versículo de uma forma mais profunda. Eu entendo que quando você clama, você está entrando, nós entramos em uma dimensão totalmente celestial ou totalmente espiritual, totalmente sobrenatural, quando você começa e entra naquela dimensão do clamor. Clama a mim, igreja, aleluia, Brasil, clama a mim, irmão, irmã, ministro, clama a mim, é o Senhor, é Deus, é a palavra de Deus que está falando, clama a mim, é Ele que tem a resposta, é Ele que tem a resposta. Aprenda a pagar um preço de clamor. Aprenda, aleluia, em nome de Jesus, a usufruir, a desfrutar o sobrenatural. Clama a mim e responder-te-ei. Deus não é mentiroso. Se Ele disse, aleluia, que vai te responder, se Ele te manda clamar, aleluia, invocar o nome dEle, é porque Ele tem a resposta. Mas se você, aleluia, não clama a Deus, se você não invoca a Deus, como é que Ele vai responder? Né? O apóstolo Paulo, o Espírito Santo através de Paulo fala assim, pedis e não recebeis. Porque pedis mal. Porque você somente está pedindo para seu próprio umbigo, para gastar em seus próprios deleites. Então é por isso que a igreja hoje, que muitos cristãos, que muita gente não recebe de Deus, não recebe resposta, não recebe bênção, não recebe aquilo que pede, porque está pedindo coisas que são vãs. Quando Deus, irmão, Ele quer te revelar o reino. Quando Deus quer te revelar o próprio coração dEle. Quando Deus quer te revelar os seus pensamentos. Sabe, no Antigo Testamento, Deus fala assim, meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos são os vossos caminhos. É isso que diz Deus no Antigo Testamento. Mas no Novo Testamento, aleluia, o Espírito do próprio Deus fala para nós. Em Coríntios, primeira carta dos Coríntios, capítulo 8, fala assim no último versículo, mas nós temos a mente de Cristo. Então, se nós temos a mente de Cristo, nós temos acesso pelo Espírito aos pensamentos de Deus, aos caminhos de Deus, porque Jesus já tinha falado isso. Porque Jesus já tinha falado isso. Olha o que Jesus fala aqui em Atos. Amém? Olha aqui. E diz, Atos capítulo 1, versículo 7, e diz-lhes, não vos pertence saber os tempos
ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Ou seja, Jesus está falando de estações espirituais, estações celestiais que o Pai estabeleceu. Estações que o Pai estabeleceu, não que o homem estabeleceu. Não vos pertence saber, a nós não nos pertence, não temos essa capacidade, não temos essa virtude de saber os tempos de Deus. Amém? Já estão estabelecidas por Deus. Diz que o Pai estabeleceu, tempo passado, ou seja, já está estabelecida pelo seu próprio poder. Pelo poder divino, pelo poder celestial, pelo poder sobrenatural, pelo poder do céu. O próprio Deus, o próprio Pai estabeleceu uns tempos, estações que nós não temos acesso humanamente, carnalmente, na nossa alma. Você não tem acesso, você não tem autoridade nem virtude. Porém, escute agora, né? Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Versículo 8. Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Aleluia. Mas recebereis virtude. Virtude é poder. Aleluia. Poder de quem? Do Espírito Santo de Deus, que há de vir, que agora já está em nós, já está em mim, já está na igreja, né? Recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e agora sim, ser-me-eis testemunhas. Agora você pode falar. Agora você pode contar, agora você pode experimentar os tempos e as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. É somente através do Espírito Santo, meus irmãos. Não é através da religiosidade, nem da religião. É através do poder e da pessoa do Espírito Santo, né? Esses dois versículos falam um antes e um depois. É uma promessa e o cumprimento de uma promessa, né? Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Versículo 8. Mas a resposta, eu e você, é para nós, é para a igreja. Mas eu, César Augusto Machado Figueira, receberei poder e virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, aleluia, e serei testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria, até os confins da terra. Irmãos, antigamente nós não tínhamos poder nem virtude para conhecer as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas agora nós recebemos o Espírito Santo, aleluia, e nós temos acesso. Nós temos acesso àquilo que diz aqui Jeremias 33:3. Clama a mim e responder-te e anunciar-te coisas grandes e firmes que não sabes. Temos que clamar, irmãos. A dimensão do Espírito vem pelo clamor da igreja. A dimensão do sobrenatural vem pelo clamor da igreja. As portas do céu, as portas para as novas estações, as portas para novos tempos de Deus, as portas para novas dimensões, aleluia, que já foram estabelecidas por Deus, pelo poder de Deus, somente serão abertas através do clamor. E aí você vai receber poder para entrar, para usufruir, para experimentar, para ficar doido e maluco, aleluia, com Deus pelo seu poder do Espírito Santo. Amém, irmãos? Então, irmãos, eu tenho experimentado isso. Não, eu sei que aquilo que eu tenho experimentado não é nada comparado com toda a glória que está no céu. Eu sei que eu ainda não me considero um nada, mas pela palavra de Deus eu sou filho de Deus. E isso eu não quero mudar, eu não posso mudar. Humanamente eu posso dizer assim, eu não sou nada, sem Jesus não sou nada, não sou ninguém. Mas pela palavra, pelo decreto de Deus, pelo decreto do Senhor, aleluia, eu sei quem eu sou. Olha aqui o que disse Deus para mim, que Deus falou para mim no ano 2007. Eu publicarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Essa palavra é profética, fala de Jesus.
mas o Espírito Santo trouxe para mim no ano 2007, confirmando a paternidade de Deus sobre a minha vida, né? Eu publiquei o decreto do Senhor. Ele me disse: eu te gerei, tu és meu filho, pede-me e eu te darei as nações por herança e os confins da terra para a tua possessão. Então, irmãos, o filho pode pedir com autoridade para o pai. O filho pode pedir livremente para o pai. Aquele que foi gerado pelo pai. Aquele que foi gerado pelo Espírito do Pai. Aquele que foi gerado pelo Espírito Santo. Peça de Deus. Clama a Deus. E você vai receber a resposta. Você vai ter resposta. Você vai ter o milagre. Você vai ter a unção. Mas aprenda a pagar um preço. Porque falando de unção, meus irmãos, fazendo aqui um parêntese, a unção é conquistada, né? A unção é conquistada. Elias conquistou uma unção dobrada que ele liberou sobre Eliseu, depois que ele subiu ao monte. E Deus mandou voltar a ele. Volta por onde você veio. E você vai ungir Jeú. Você vai ungir aquele rei, não me lembro o nome. E você vai ungir a Eliseu como o teu sucessor. E Eliseu teve a honra de ser o discípulo de Elias e recebeu aquele manto da porção dobrada do espírito de Elias, que humanamente nem Elias podia dar isso, somente Deus. E Deus pode, Deus quer fazer isso também hoje em dia. Amém? Só que as coisas espirituais é para aquele que busca, para aquele que clama, para aquele que pede, para aquele que entra nas dimensões espirituais. Não é para qualquer crente. Não, meu irmão. Não. A vida cristã é sobrenatural. Não é somente decorar um versículo bíblico e dizer que já sou cristão porque conheço a Bíblia de cabo a rabo, de frente para trás, de trás para frente. Não, meu irmão. Ser cristão é uma vida sobrenatural e espiritual. Porque o próprio Deus fala: e recebereis poder. Então, o Evangelho é poder. O Evangelho é poder. O cristianismo, para César Augusto Machado Figueira, é poder. É poder. Não é religiosidade, não são liturgias, não é tradicionalismo, não são regras. O Evangelho, o cristianismo, aleluia, é poder de Deus para salvar vidas, para salvar aquele que crê. É poder de Deus para a salvação a todo aquele que crê. É isso que é o Evangelho. E é isso que eu prego, irmãos. Porque um incrédulo aqui que eu era, nos meus primeiros 5 anos no Evangelho, eu não sabia o que era poder. Eu criticava o poder, eu criticava o sobrenatural. Eu murmurava contra aquilo que eu não entendia. Que para mim era uma loucura, era um desrespeito. Para mim era um desordem. Porque eu estava baseando-me na ordem do mundo, na ordem do sistema, na ordem de um homem. Então, meus irmãos, hoje em dia, falo para a glória de Deus, nesses 28 anos, que Deus tem me permitido e proporcionado. Sabe, irmãos? Deus me permitiu chegar a 28 anos no Evangelho. Deus me permitiu, falo assim, porque eu não mereço, primeiramente não mereço. E segundo, eu não queria. Sabe, irmãos? Me lembro que eu passei, acho que 2014, 2015, tudinho. Irmãos, eu passei esses anos orando. Às vezes eu me escondia no mato, na floresta, lá no Amazonas. Às vezes gritava no meu quarto, gritava lá no monte, sozinho. Gritava para Deus: Senhor, me leva. Me leva, Senhor. Irmãos, eu fazia orações loucas. Eu fazia orações doidas a Deus. Que qualquer que me escutasse, se tivesse alguém filmando com uma câmera, irmão, eu ia pensar: esse irmão, você está louco. O missionário está doido. Que isso? Porque ele vai orar assim? Irmãos, sabe, é uma coisa, eu não sei nem explicar humanamente. Não tem desculpa para mim nessa parte. Mas sim, eu passei mais de 1 ano orando em vários lugares. Senhor, me leva. Quando eu ia para o mato, para a floresta, falar: Senhor, manda uma onça. Manda uma onça, Senhor, que me coma, me mate.
Manda um raio, começava a chover, irmão, eu os prostrados de joelho, e começava a chover, e a ventar, e a trovejar. E falava para Deus, manda um raio, Senhor, sobre a minha cabeça. Ou quebra um galho de uma árvore gigante dessa do Amazonas, que caia na minha cabeça. Mas eu quero ir contigo, Jesus. Naquele jejum que eu falei para vocês, ontem, eu acho, que eu fiz os 40 dias de jejum, falar para Deus, Senhor, me leva agora, Pai. Eu quero ir contigo, Pai. Hoje eu entendi, Senhor, que melhor é estar contigo. O apóstolo Paulo, ele tem toda a razão. A palavra de Deus, através de Paulo, tem toda a razão. Realmente melhor é estar com Cristo. Melhor é estar contigo, Senhor. Eu falei para Deus assim, Senhor, eu não sou apóstolo Paulo. Eu não sou melhor do que ele. Eu sou César, filho de Sheila, filho de Marisela. Eu não sou ninguém, Pai. Eu não sou mais do que Paulo. Se Paulo falou que ele que é melhor estar com Cristo, porque realmente é melhor, foi essa revelação que ele teve, e Deus me permitiu ter essa graça de ter essa revelação também de forma pessoal. Irmãos, eu entendi que para mim realmente melhor é estar com Cristo. Melhor é estar com Cristo. Por isso que eu passei esses anos orando a Deus na minha intimidade, me escondia para clamar e orar, Senhor, me leva, me mata, manda um raio, manda uma onça, Senhor, cai um galho, uma árvore na minha cabeça, que algo aconteça, Pai, mas me leva. E nunca aconteceu nada. E falava para Deus, irmão, me lembro que eu falei para Deus no jejum, para assim, Senhor, eu não sou melhor do que Paulo, me leva, Pai, melhor é estar contigo. Para mim o morrer é lucro, eu quero estar contigo. Paulo, eu falo assim, Paulo escolheu ficar por amor dos escolhidos, Pai. Eu amo os escolhidos, eu amo a igreja, eu amo, Senhor, mas eu não me importo, Pai. Eu só quero estar contigo. Não é que eu não tenha amor. Só que, irmãos, eu não sei se você poderia me entender, quando a gente está um pouco mais perto de Deus, quando você está mais perto, mais íntimo, mais perto, que você sente que Deus está quase que palpável na sua vida, irmão, você não quer mais nada. Você não quer esposa, você não quer filho, você não quer ministério, você não quer pregar e percorrer nações, você quer só estar com Cristo, porque melhor é estar com Cristo. E eu teve e tenho esse entendimento. E tem vezes, irmãos, que eu passo por essa, não sei, se uma TPM que eu tenho, que às vezes me dá essa sensação e essa saudade de Deus, essa nostalgia do Espírito Santo. E eu falo para Deus, Senhor, porque o Senhor não me levou aquele dia. Eu quero estar contigo, Pai, tenho saudade de Ti, Pai. Sabe, irmãos? Para mim, 28 anos para mim tem sido de experiências, de experimentar coisas sobrenaturais, coisas novas, coisas que nos meus primeiros 5 anos eu não experimentei, né? E me arrependo de não ter experimentado, mas dou glória a Deus porque todo tem seu tempo. Todo tem seu tempo, irmãos. E nós não podemos pular as etapas e as estações que Deus tem para nós. Amém? Mas eu dou graças a Deus com todo o meu coração. Estou 100% agradecido que aunque eu tenho tido perseguições, pessoas que criticam aquilo que não sabem, pessoas que criticam em mim, pessoas, parentes, familiares que criticam em mim ou de mim, coisas que eles não viveram, que não experimentaram, que não sabem, pessoas, familiares, íntimos, pessoas do meu próprio sangue, que criticam, que murmuram aquilo que eu vivo e que eu vivi, que eu tenho experimentado e que eu sei, tenho convicção 100% que tem sido em Deus e com Deus, tem sido Deus, sempre foi Deus. Claro, mas hoje eu não me sinto triste por isso, mas eu me sinto feliz, irmão, porque a palavra diz que por causa do nome de Jesus nós seremos julgados. Se levantarão nossos próprios familiares, porque eles não vão entender. Por causa do nome de Jesus, irmãos, são coisas que a gente vive, vai experimentar e que a gente não pode explicar isso para ninguém, a gente não está autorizado, né? A gente está autorizado a falar do nome de Jesus, pregar a palavra. As experiências é para os íntimos. As experiências espirituais e sobrenaturais com Deus é para os íntimos. Tem experiência através de sonhos, através de visões, através de vivências, em jejuns, em orações, em intercessões, em grupo, em intimidade pessoal, em família, com a esposa. Tem muita experiência. Mas eu quero falar para vocês, irmãos, que tudo isso não vai me salvar. O que vai me salvar
em mantendo a minha vida com o Espírito Santo de Deus, em me arrependendo todos os dias, em buscando agradar a Deus em primeiro lugar. Assim eu desagrade até minha própria família. Irmãos, a Bíblia me ensina assim: César, põe os teus olhos no autor e consumador da tua fé. A minha mãe não morreu por mim, meu pai não morreu por mim, os meus irmãos, nenhum deles morreu por mim. Então, biblicamente falando, Deus é muito claro: postos os olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. O próprio Jesus, quando estava pregando, me lembro que uma parte da Bíblia, que Jesus estava expulsando demônios desde cedo com os discípulos. Eu me lembro que Jesus estava, eu imagino Jesus assim, todo doidão, pregando, e trazia os enfermos, trazia um endemoniado, e ele curava, ele expulsava, ele repreendia, e ele sarava as pessoas, ele curava, ele abraçava, ele abria os olhos do cego. Era um momento que Jesus não havia comido nada, estava em jejum, ele e os discípulos, e as pessoas falavam para Jesus: ele tem demônio, ele está fazendo milagres por Belzebu. Você se lembra dessa parte? Eu acho que é em Lucas que fala mais claro essa parte, no Evangelho de Lucas. Irmãos, Jesus estava, diz a Bíblia que Jesus não havia comido nada, nem ele nem os discípulos, e ele estava curando, sarando, expulsando demônios, sarando, perdoando pecados, tocando, aleluia, ressuscitando, fazendo milagres. Jesus não parava, Jesus não havia comido nada. E as pessoas, os religiosos invejosos, falavam assim: ele tem demônio, ele está expulsando o demônio por Belzebu, o príncipe dos demônios. Estavam ofendendo o Espírito Santo, blasfemando contra o Espírito de Deus. E as pessoas, os religiosos mandaram chamar a mãe de Jesus, mandaram chamar a Maria, aos familiares de Jesus, para que Jesus, para ver se a família pode mandar calar a boca de Jesus, sabe? E os próprios parentes de Jesus falaram para ele que está louco. E me lembro que os fariseus falaram aí, as pessoas falavam para Jesus: Jesus, a tua família te chama, a tua mãe te está chamando, Jesus. Os teus irmãos te estão chamando, Jesus. Vai lá, Jesus, vai lá, cara. E me lembro que, irmão, que Jesus falou assim. Eu imagino que Jesus olhando para sua própria mãe, para Maria, para seus irmãos, para sua família de sangue. Jesus falando assim: a minha mãe e o meu pai e a minha família são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a obedecem. Ei! Glória a Deus. A minha mãe, o meu pai, a minha família são aqueles que escutam a palavra de Deus e a obedecem. Foi isso que Jesus falou para sua própria mãe na frente dela, diante de todo mundo. Imagina a raiva dos religiosos. Imagina quizás a raiva até dos próprios parentes, da própria família, quando Jesus falou isso. Mas Jesus estava bem claro, Jesus estava convicto de quem era ele e a que ele veio para a terra. Ele veio para obedecer ao Pai, ele veio para fazer a vontade de Deus aqui na terra. Ele veio somente para ouvir, para ouvir e aprender do Pai, como ele mesmo falou, e Maria sabia disso. Quizás os irmãos de Jesus ficaram chateados, ficaram bravos. O pai, se estava vivo, quizás também ficou chateado. O que se acha Jesus? Ele se acha grande coisa? Será que ele se acha muito importante? Maria sabia que ele era Deus na terra. Maria sabia que seu filho era o Filho de Deus, era Deus na terra. Por isso que ela ficava calada. Mas mesmo assim foi um baque escutar isso do próprio Jesus. A minha família, o meu pai, a minha mãe são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a fazem, e a obedecem. Que escuta e a obedece. Então, irmãos, Jesus nos dá esse modelo. Se Jesus, o próprio Deus na terra, o próprio Senhor, nosso Senhor e Salvador, o autor e consumador da minha fé, né? Ele fez isso publicamente, irmãos. Sabendo que a família poderia ficar mais chateada, quizás ia dar as costas para ele, ia falar um monte de coisa para ele. Mas Jesus, irmãos, ele sabia que ele tinha que falar isso. Porque ele precisava obedecer a Deus completamente. Por isso que ele fala assim: quem quiser vir após mim, negue-se a si próprio, tome a sua cruz e siga-me. Quem ama mais pai, mãe, irmão, irmã, esposo, esposa, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo, não é digno de mim. É isso que o próprio Jesus falou, é isso que ele me ensina, é isso que ele te ensina na própria palavra. Então, irmão, muitas vezes nós romantizamos o Evangelho, e o Evangelho não é para romantizar.
O evangelho é para vivê-lo, é para pregá-lo. Como diz a palavra de Deus, o evangelho é o poder de Deus. O evangelho não é somente letra, o evangelho é o poder de Deus. Então, por isso, como nós vamos experimentar o poder de Deus? Clama a mim e eu te responderei. Pede-me e eu te darei as nações como herança. Quando o Espírito Santo esteja sobre nós. É muito claro, irmão. Só que hoje em dia a igreja está preguiçosa. A igreja precisa... É mais fácil para a igreja hoje ir para o YouTube e buscar um pregador aí do momento, pegar uma pregação, escutar e depois repeti-la na igreja, pregá-la na igreja, uma pregação que ela não buscou, uma mensagem que ela não buscou em oração, uma mensagem que aquele homem que pregou no YouTube ou no Facebook, esse cara que está pregando lá, o que pregou lá, essa pregação, ele se jejuou, ele se orou, ele se buscou, palavra de Deus. Então eu vou chegar de folgado, né? Crente religioso, vou buscar uma pregação lá no YouTube e vou repeti-la. Eu vou pregar na igreja porque você vai tocar. Irmãos, paremos de ser preguiçosos e negligentes. Vamos pagar um preço também. Porque se Deus falou para aquele homem, se Deus falou para aquele pastor, se Deus falou para aquele profeta, se ele jejuou, se ele buscou, se ele pagou um preço, então por que você não pode pagar um preço? Por que você não pode passar mais de 2, 3 horas orando, clamando, intercedendo, buscando a Deus? Por que você não pode passar 1h30 estudando a palavra de Deus e buscando no Espírito Santo? Para que você depois conquiste uma unção e poder para pregar a palavra de Deus lá na tua igreja, lá na rua, lá no trabalho, aonde você estiver. Não queremos o poder de Deus, mas não queremos buscar o poder com uma vida de intimidade, de oração, de buscar o Senhor, clamando ao Senhor. Queremos a resposta de Deus de um dia para o outro, de um segundo para o outro. Clama a mim e responder-te, irmão. De clamar até receber a resposta, irmão, eu acredito que isso tem mais de 2, 3 horas. Tem até dias, irmãos. Houveram homens, generais de Deus, avivalistas, irmãos, que passavam até 3 semanas e até 3 meses metidos num monte, num mato, orando, clamando, jejuando, buscando a Deus, se consagrando. E depois que eles saíam do monte, depois que eles saíam daquele mato para pregar a palavra, aleluia, esses homens saíam como uns leões, saíam cheios do poder de Deus, saíam cheios da unção. E hoje em dia a igreja não quer fazer isso. Os pastores, é mais fácil hoje em dia para os pastores ensinar uma palavra como coach, uma mensagem motivacional. Irmão, chega desse evangelho. Chega desse papo furado que estão pregando hoje em dia. O próprio Jesus prometeu poder para nós. E recebereis poder quando venha o Espírito Santo. O que você está fazendo com a tua vida espiritual? O que você está fazendo com o Espírito Santo? Será que você realmente deixou entrar Ele? Será que realmente Ele está governando a tua igreja? Será que Ele te está guiando toda a verdade e toda a justiça? Onde está o Espírito Santo na igreja de hoje, meu irmão? Onde está o Espírito Santo hoje no Brasil? Onde está o Espírito de Deus? Porque é Ele a fonte do poder de Deus em nós e através de nós. É o Espírito Santo, irmãos. Mas Ele vai liberar, Ele vai soltar o poder de Deus em nós e através de nós, através das minhas mãos, da minha boca, aleluia, da minha fé. Quando eu comece e aprenda e entenda que eu preciso clamar, eu preciso orar, eu preciso interceder, eu preciso guerrear, eu preciso, irmão, aleluia, buscar, bater até que o Espírito me leve a uma dimensão diferente e eu possa receber a resposta de Deus, aleluia, irmãos. E você não acha que você também precisa ser uma resposta para o mundo? Você não acha bacana, legal que Deus te use como uma resposta para a tua família? Um exemplo. Tanto meterte com Deus, irmãos, que Deus te transforme em uma resposta humana, uma resposta de salvação para a tua família, para a tua casa, para a tua cidade, para a tua igreja. Quizás Deus te quer usar sobrenaturalmente e você não quer clamar, você não quer se meter com Deus, você não quer conhecer o Espírito Santo, você não quer se meter com a Bíblia, com a palavra, você não quer buscar o insondável que está somente no Espírito Santo de Deus, que Ele vai te revelar e vai te mostrar quem é Jesus, Ele vai te revelar e vai te mostrar quem é o Pai, quem é Deus, é o Espírito Santo de Deus, por isso que Jesus disse, e recebereis poder. Irmãos,
Eu pessoalmente, em 28 anos, eu entendi, hoje em dia, eu não quero um evangelho sem poder. Eu não quero viver um evangelho, pregar a palavra sem poder. Só que as pessoas pensam que poder é você falou uma palavra e já todo mundo começou a caminhar como um zumbi, irmão. Não. O poder de Deus, irmãos, de Deus vai ser notado quando a pessoa. Eu vou te falar, primeiramente, um sintoma quando o poder de Deus se desata na nossa vida é quando a pessoa é incomodada. Quando você está pregando e você vê as pessoas sendo incomodadas, ficaram meio chateadas ou ficaram tristes, começaram a chorar, o poder de Deus começou a tocar. E esse poder vai começar a fazer com que essa pessoa comece a buscar de Deus. Se Deus quiser mudá-lo, naquele momento ele muda, porque Deus faz assim, se ele quiser. Mas tem princípios bíblicos que Deus não pode pular. Deus não pode passar por cima da sua própria palavra, porque senão ele não fosse Deus. Né? Deus não pode pular por cima da sua própria palavra. Deus não vai faltar o respeito a ele mesmo. Sabe? Tem princípio que tem que acontecer primeiro. Ontem eu compartilhei um versículo que diz assim: com o coração se crê para a justiça, porém com a boca se confessa para a salvação. Sabe? Então são duas coisas muito importantes. Para obter salvação, nós temos que ser primeiramente justificados por Deus. A fé tem que ser gerada aqui dentro, no íntimo, no nosso coração. E essa fé vai te justificar. Como você sabe? Porque você não vai sentir culpa. Você não vai sentir condenação. Você não vai sentir remorso. Você não vai sentir culpa no teu coração. Você não vai sentir, ai não, mas eu fiz isso. Você não vai sentir condenação. Você vai ser justificado, como diz em Romanos. E nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E quando não há condenação, irmãos, isso vai gerar salvação. E isso vai gerar que a tua boca fale: Jesus, eu te amo. Jesus, tu és o meu Senhor. Jesus, aleluia. Senhor, eu era assim, eu era um pecador. Hoje eu sou filho de Deus. E você vai confessar, você não vai ter vergonha de falar publicamente. Você não vai ter vergonha nem medo de falar para os homens o que você era e o que você é hoje. Então, irmãos, tem princípios bíblicos que tem que acontecer na nossa vida. Primeiro, somos justificados. E nós, humanamente e pessoalmente, temos que falar, temos que confessar com a nossa boca para a salvação. Ninguém confessa com a boca fechada. Ninguém confessa para a salvação com o pensamento. Não existe isso. A palavra de Deus é um princípio eterno que tem que se cumprir. Aí você pode falar para mim: ai, mas Deus faz como Ele quer. Não. Deus faz como está na Bíblia, segundo os seus princípios bíblicos. Deus não pula princípios. Deus não se desrespeita a Ele mesmo. Deus não se falta um respeito a Ele mesmo. Temos que ser justificados primeiro. O Espírito Santo vai nos justificar com a palavra quando escutemos a palavra de Deus. Quando escutemos a Bíblia pregada, falada, você vai sentir: meu Deus, eu não sinto mais culpa, eu não sinto mais condenação, não sinto mais medo, não sinto mais raiva, não sinto mais tristeza. E isso vai te levar a confessar. O segundo princípio, a falar. Com a boca se confessa para a salvação. Amém? Então, meus irmãos, mas temos que nos meter com Deus. Irmãos, eu acredito que esses 28 anos, se eu pudesse resumir, eu não vou resumir, porque não quero resumir, na verdade, são muitos anos e muitas coisas que eu quero compartilhar. Ainda nem chegou setembro, né? Ainda nem chegou setembro, né? Por favor. ¿Eh? Quítame que tengo algo enterrado en la... Sí. Ay, yo veo clarito. No, lo tengo enterrado. Colocar água? Não, você mexeu. Bom, irmãos. Então, desculpem aí, estava um inconveniente aqui rapidinho aqui com meu irmão, mas glória a Deus, né? Isso aqui é algo informal aqui, mas glória a Deus, né? Deus é maravilhoso. Então, meus irmãos, recebereis poder quando venha sobre nós o Espírito Santo. Clama a mim e eu te responderei. E te anunciarei, e te mostrarei, e te revelarei coisas grandes, coisas ocultas, coisas firmes que tu não sabes, que tu não conheces.
Se tu te metes com Deus, meus irmãos, você vai experimentar o sobrenatural. E quando você experimente, você vai ter autoridade para falar daquilo que você experimentou. E se você não experimentou ainda, então não critique, não murmure. Não critique, não murmure aquilo que você não experimentou ainda. Amém? Não critique, não murmure daqueles que já experimentaram e que estamos vivendo algo assim de Deus. Amém? Em nome de Jesus. Deus te abençoe. A paz do Senhor Jesus. Boa noite. Glória a Deus.